Vamos pro segundo vídeo agora. Agatha e Jax são dois lados de uma mesma moeda. Será que eles são mesmo? Porque eles são tão diferentes? 5 Digital Circus finalmente lançou depois de 6 longos meses. E caramba, cara, que episódio! Ele foi um prato cheio com um pouco de tudo. Tivemos a revelação do passado da Pomni, Zubo e um pouco da Ragatha, Sim. assim como uma pequena revelação do mistério que sempre rondou o Jack. Foi um episódio muito bem animado, tivemos até uma versão do circo em anime, e foi extremamente divertido no geral. Essa versão em anime ficou foi o ápice da maravilhosa. comédia pra mim, e eu ri disso como um idiota. E foi um episódio muito legal e valeu a pena tanta espera. Personagem é Mas, esse, mano? dito isso, vamos falar de um tema sobre essa animação que eu já queria abordar aqui no canal há um tempinho, mas eu nunca tive muito material pra trabalhar. É algo que eu já vinha notando desde o episódio 2, mas que me fez pensar de forma mais profunda no episódio 4, que é justamente como Jax e Ragatha são dois extremos de uma mesma linha. E é sobre isso que eu venho falar hoje. Como esses dois personagens são O paralelos excesso de bondade e o excesso de maldade? um outro, dois lados de uma mesma moeda. Mas, como sempre, vamos por partes. Uma das coisas que eu fui notando ao longo dessa animação é o quanto Ragatha, assim como Jax, não é exatamente uma boa pessoa. Veja, eu não estou dizendo que ela é alguém totalmente ruim, mas sim que ela não é exatamente o que você pensa à primeira vista. Isso é algo que começou a ser mostrado no episódio 4 e aprofundado um pouco mais no episódio 5. Ragatha, desde o início, segue muito uma linha específica dela que define seu personagem. Isso sendo sua personalidade vibrante e cheia de positivismo, além da vontade de ajudar todos ao seu redor. Com exceção de Jax, mas já falamos dele. Isso é agradável e legal da parte dela, mas logo se demonstra como negativo a partir do momento que Ragatha é incapaz de demonstrar qualquer um de seus pensamentos sem passar pelo seu filtro de positividade. Ela deixa de falar coisas, agir de certa forma, e eufemiza praticamente tudo, se isso significa não ser má com os outros em qualquer nível. O que a princípio pode parecer algo legal e nobre de sua postura, é também sua maior falha como pessoa. Ragatha não consegue ser sincera de verdade. Como eu disse, se algo não passa por seu filtro de positividade, essa coisa nunca será dita para ninguém. E isso é mostrado de várias formas ao longo da série. Ela é muito legal para não rir das piadas sem graças de Calphon. Anseia agradar a todos e por isso não reclama das aventuras de Caim, mesmo que ela seja prejudicada também. É muito gentil para falar que acha Gengo irritante quando não está triste. Você nunca sabe se Ragatha está sendo verdadeira ou não sobre algo, pois sua pessoa é encoberta em um pano brilhante e atrativo que sempre vai te dizer o que você quer ouvir de positivo. Mas quando você tira esse pano bonitinho, o que resta por baixo é as verdades jamais ditas, os pensamentos crus de Ragatha que ela esconde até de si, as dores de uma vida passada, o medo de ser odiada, a insegurança de nunca ter alguém ao seu lado e os pensamentos rudes que tem sobre pessoas próximas. Você percebe que Ragatha é claramente alguém sincera e que finge sua positividade com tudo e todos. Sabe que por dentro, de verdade, ela não é alguém tão raio de sol e borboletas. Mas por que ela finge ser então? Eu já tinha suspeitas desde o episódio 4 né? de que, ao julgar pelas interações e falas, Ragatha, antes de vir parar no circo, era alguém muito rica e com uma relação complicada com a mãe. E bom, não querendo me gabar, mas eu estava certo. Ragatha vivia em uma fazenda enorme antes de vir parar no circo, mas sua mãe é a parte mais relevante aqui. A mãe dela não era uma pessoa muito agradável de se ter por perto. Não sabemos exatamente o que ela fazia com Ragatha, mas temos uma ideia clara de que ela era alguém babaca ao extremo com sua filha. Por isso, do meu ponto de vista, o desejo contínuo de Ragatha de sempre ser gentil e legal surge como uma forma de ir contra tudo que sua mãe era com ela. Ragatha claramente sofreu psicologicamente com sua mãe e não quer causar essa dor a outras pessoas. Ela não pode permitir que isso aconteça, e a forma com que ela encontrou para evitar isso é justamente sendo uma pessoa otimista e positiva com tudo e todos ao seu redor. Porque se ela deixar de se policiar, mesmo que por um momento, sabe que pode ser tão, se não pior que sua própria mãe. E nós já vimos vislumbres de uma Ragatha sem filtro antes para termos uma noção disso. Eu vou além um pouco e teorizo que Ragatha, antes de vir parar no circo, tinha algum amigo muito importante para ela, mas que perdeu essa amizade justamente por uma dessas vezes que ela se deixou levar sem filtro. Isso explicaria muito porque Ragatha sente uma perto. Jax é irritante, Zubo não dá a mínima, Kim vezes que ela se deixou levar sem filtro. Isso explicaria muito porque Ragatha sente uma necessidade grande de ser amiga de Pomni. Quando você olha para todos no circo, Pomni é a mais normal e agradável de se estar por perto. Jax é irritante, Zubo não dá a mínima, Kinger é insano e Gengo é irritante quando não está triste. Isso tudo do ponto de vista de Ragatha. Quando não Pomni está seria a primeira triste, folha em branco em muito tempo, mano. e a mais normal dentre todos ali. Alguém que Ragatha gostaria muito de fazer amizade. Alguém que ela pode recomeçar e fazer certo. Ou alguém que ela pode começar, já que tem outra possibilidade de ela nunca ter tido amigos também. No geral, Ragatha é essa personagem completamente positiva por fora, mas com uma grande capacidade de machucar pessoas, caso se permita mesmo que por um momento. Jax, por outro lado, é o completo oposto.
Desde o início, Jax se demonstrou sendo alguém completamente caótico e que só quer ver o circo pegar fogo. Não, esse trocadilho não foi intencional. Jax se mostrou sendo, como eu disse, o extremo oposto de Ragatha. Enquanto ela quer ajudar a todos com sua positividade e ser agradável, mesmo às custas de sua sinceridade, Jax não perde uma chance de iniciar o caos e fazer o que quiser para sua própria diversão. Isso tudo enquanto a todo momento expressa em alto e bom tom o que pensa. Ele não suaviza suas palavras e não age para agradar, mas sim em total função de sempre extrair o máximo de diversão para si a custas de outras pessoas ou NPCs. Como ele mesmo diz, se ele está naquele mundo, então ele fará questão de ver todos os limites e se divertir enquanto faz isso. Isso, sem sombra de dúvidas, coloca Jax no topo da lista de personagens mais babacas que tem nessa animação. No entanto, isso também trouxe um contraponto que eu não esperava ver. Jax é... Mano, essa personagem tá roubando minha atenção. Talvez seja pelo fato de que a forma que ele age também é bem divertida e chama muita atenção. Ele é um canalha, mas é um canalha bem feito. Talvez, ou não, isso tenha sido algo intencional da criadora. Fazer com que Jax seja esse personagem que te faz querer voar no pescoço dele, mas ao mesmo tempo muito interessante de se acompanhar. Já que Jax também é o personagem mais misterioso que temos no show. Tanto que havia até teorias de que ele era um NPC. Tem uma certa promessa no personagem de Jax e sobre todo o seu mistério que nos diz que, quando descobrimos sobre seu passado, não será apenas seu passado que vai ser mostrado como grande coisa em tela. Então isso coloca Jax como um personagem babaca que também carrega muito mais do que isso. Vemos muitas pontinhas disso ao longo dos episódios, mas o episódio 5 foi o que mais aprofundou Jax até então. Aqui nos é apresentado uma nova visão sobre quem Jax é, além do valentão babaca e caótico. Algo que notei de Jax ao longo da animação é que ele sempre acaba desarmando quando está em uma situação que não pode usar o seu lado caótico para agir. Nessas situações, vemos um lado mais cansado de Jax. Ele parece preocupado, não só consigo mesmo, mas também com as pessoas ao redor. Ele parece pensar profundamente sobre tudo que vê, perceber mais do que comenta. É engraçado que, embora Jax sempre diga o que pense, ele nunca realmente se aprofunda demais nesses pensamentos. Gengo será realmente capaz de ser feliz? Ele não sabe, mas não é como se ele se importasse também. Ragatha não vê que sua positividade sem limites consequentemente a torna uma pessoa insincera e vazia? Não importa, ela é burra com uma aparência engraçada. Jax vive no limite de falar tudo o que pensa, ao mesmo tempo que esconde tudo no mais profundo do seu ser, escolhendo mostrar somente o que quer. Talvez por isso ele tenha se aproximado tanto de Pomni. Afinal, Pomni foi a única, até então, que pareceu ver além do que Jax mostra, e isso criou um início de uma conexão entre os dois. Ainda há muito se mostrar do personagem de Jax, e por que ele age como age, mas eu vejo muitas ações como uma forma de proteger a si mesmo, e talvez isso esteja relacionado ao seu próprio design. Querendo ou não, Pomni é o ponto externo ali que meio que não entende tão bem como as coisas funcionam. E ainda não foi pra nenhum dos lados, ela não tem nenhuma coisa que é exatamente ela. Né? Uma é bipolar, o outro é foda-se tudo, o outro é extremamente caótica, a outra é cuidadora. A Pomni é a Pomni. Ela não tem muita coisa ali. O outro é um insano. E tá todo mundo meio que se agarrando a ela, se agarrando a um ponto que ela é a realidade que tem ali dentro. Não existe realidade ali dentro sem ser a Pomni, que é basicamente um epicentro disso. E aí todo mundo vai um pouquinho pra realidade ali com ela. Tanto que o King fez isso com ela, a Agatha fez isso com ela, o Jax fez isso com ela. Até a fitinha que eu esqueci o nome, né? Zumi? Não. Zumi? Até ela fez isso em algum momento. Jax é um coelho, o que na cadeia alimentar está na parte mais baixa dela. Eu acredito que essa escolha para seu personagem dentro do circo seja justamente um reflexo de quem ele foi no passado e esconde no presente, de que Jax é uma presa. Alguém que muitas das vezes agia como uma pessoa boa e gentil, mas que sempre era abusado dessa gentileza. Seu estopim seria provavelmente a abstração de Ribbit, seu antigo amigo no circo. Talvez Jax tenha sido incapaz de impedir a abstração de acontecer, justamente por seu comportamento na época. E, como resposta a isso, tenha mudado completamente sua personalidade, não ligar, até ser quem é hoje em dia. Seria esse o motivo também dele odiar tanto sua versão do mal no jogo de softball. Ele representa tudo aquilo que Jax quer tanto enterrar dentro de si mesmo, a pessoa que ele mais odeia. Ele não quer elogios ou palavras gentis dessa pessoa, ou sequer que ela exista. Ele quer essa pessoa, esse eu do seu passado, morto. Então isso tudo culmina na dualidade Ragatha e Jax. Esses dois claramente não se dão bem. E não é do tipo Jax tira sarro de Ragatha assim como todo mundo, mas sim que ele é completamente antagônico a ela, assim como ela é com ele. Isso surge quando cada um enxerga no outro aquilo que mais odeia em si mesmo. Alguma coisa, Ragatha odeia ser uma pessoa ruim com os outros. Ela sabe que pode ser má, ela sabe que pode ser babaca, e evita isso a todo custo, pois ela odeia esse seu lado. E odeia ver isso em Jax, que age de forma negativa sem nem mesmo sentir a repercussão de seus atos. Por outro lado, Jax odeia a positividade e gentileza cega que existe em si e em Ragatha, e prefere ser o completo oposto disso, do que voltar
voltar a ser esse tipo de pessoa de novo. No entanto, o que eles não percebem é que suas ações extremas vão igualmente contra seus objetivos. Ragatha não quer magoar os outros e ser odiada, mas é justamente sua positividade sem filtro que a faz ser insincera e acaba afastando as pessoas. Já Jax não quer se machucar mais por suas ações tolas, mas são justamente suas ações de suprimir seus sentimentos atrás de uma personalidade diferente que acabam fazendo mais mal a ele. E no final do dia, por causa disso, ambos acabam agindo de uma forma babaca. De uma forma Realmente. ou de outra. Mas isso é Mas eu acho que o meio do caminho disso daqui, o que causou realmente isso daqui, tá em Frog. Tá naquela personagem lá que tem um backstory que envolve os dois, porque eles passaram a comportar de forma diferente uma vez que perderam essa amizade. Então é alguma coisa que tá ali naquele meio, tem um ponto ali. Mas eu acho que também o que não ajuda muito é que tá todo mundo louco lá dentro. Tá todo mundo já meio virutinha, cada um virado pros seus próprios problemas. O que afasta cada um daquele ponto central, até porque cada aventura é um motivo novo para alguém ter uma discussão ou um colapsozinho ali dentro. Então, fica cada um meio que tão doido dentro da sua própria realidade que invadir a do outro é complicado. Sei lá.